Oferecimento Unimed João Pessoa. Cuidar de você, esse é o plano. Olá, bom dia. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui ao Saúde e Você. Muito obrigada por me deixar entrar na sua casa todo final de semana. E o programa de hoje está muito especial, viu? A gente vai falar sobre o Dia Mundial da Criança, que é comemorado no dia 20 de novembro. Quais os direitos têm sido violados? Vamos entender as consequências da violência praticada contra crianças e adolescentes. E mais, olha só, novembro é o mês de conscientização à prevenção ao diabetes. E nesta edição você vai conhecer os sintomas e formas de tratamento da diabetes infantil tipo 1. Tudo isso e muito mais agora no Saúde Você, que está apenas começando. A gente começa hoje falando do 20 de novembro, uma data muito importante, quando é comemorado o Dia Mundial da Criança. Ao contrário do que está previsto na lei, a garantia de direitos para as crianças e adolescentes não é respeitada nem cumprida. E olha só, para se ter uma ideia, metade das crianças e adolescentes brasileiras tem menos de um dos direitos fundamentais violados, ao menos um direito violado. Um absurdo, né? Então, e além disso, são submetidas a vários tipos de violência. E quem conta pra gente, quem conversou sobre esse assunto, foi a repórter Sabrina Barbosa, com o juiz da Vara da Infância e Juventude de João Pessoa, que destacou que essa violência ainda é um problema que tem chamado a atenção dos órgãos responsáveis por proteger as crianças e adolescentes. O que a gente tem que fazer também para ajudar? Isso é muito importante, viu? Então preste atenção nessa conversa que você vai ver agora. O dia 20 de novembro é o Dia Mundial da Criança. É o dia importante para a gente, além de se conscientizar, também ajudar. Como as crianças devem ter um ambiente mais saudável, mais equilibrado, voltado ao bem-estar infantil. Pensando nisso, a gente vai entrevistar agora o juiz da Vara da Infância e Juventude, Dr. Adailton Lacer, para conversar um pouco sobre os avanços a respeito dessa questão do bem-estar das nossas crianças. Estamos bem? Temos avançado? O que a nível de país e a nível de Paraíba precisamos melhorar, Dr. Adailton? Bem-vindo. Olá, muito obrigado pelo convite. Nós temos no Brasil uma das leis mais avançadas do mundo, que é o nosso Estatuto da Criança e do Adolescente, que vai completar agora 34 anos, e no decorrer de todo esse tempo ele vem sofrendo alterações. E essas alterações visam sempre garantir com mais eficácia os direitos de crianças e adolescentes. É claro que o direito ele é uma ciência dinâmica, ela acompanha as mudanças da sociedade, por isso que há necessidade de sempre ter algum tipo de alteração. Mas as crianças, com esse documento que nós temos em mão, com esse regramento infanto-juvenil, as crianças já podem se sentir protegidas. A gente fica muito preocupado, doutor Adailton, com relação ao quadro familiar de hoje, ao ambiente familiar. O que de fato precisa melhorar nessa questão para não trazer tantos prejuízos no desenvolver dessa criança para passar para a adolescência e até uma vida adulta? No seu dia a dia, dentro da Vara da Infância e Juventude, o que a gente pode trazer aqui de realidade familiar que precisa ser ajustada? Olha, os direitos fundamentais da criança, todos esses direitos já são garantidos pela própria Constituição Federal e pelo próprio ECA. E são exatamente esses direitos que são violados por pessoas que, em tese, deveriam protegê-las. Que são, muitas vezes, os pais, os parentes, pessoas mais próximas e, pasme, em algumas situações, a própria escola, que é exceção, mas acontece também. Então, nós precisamos muito mais conscientizar os adultos para que as crianças sejam protegidas do que conscientizar a criança. A criança é um ser humano em desenvolvimento. Ela precisa, mais do que tudo, prioridade absoluta para os seus direitos, a proteção integral, garantir que tudo seja feito em favor
de seu desenvolvimento, e é isso que o ECA propõe. As crianças, elas têm aquela ideologia, vamos dizer assim, de que a família é realmente a única pessoa, o único ambiente que elas têm ali total segurança. E quando isso é violado, traz uma série de problemas para o desenvolver dessa criança. E fica aquela questão sobre punição. Está tendo realmente, dentro da nossa justiça, dentro de todo esse trabalho de punição, a punidade a quem comete algum tipo de crime contra a criança e o adolescente? Pois é, você falou bem. Um dos direitos fundamentais da criança e do adolescente é a convivência familiar e comunitária. Por quê? Porque a família é o primeiro agente socializador que a criança conhece. Ela nasce dentro de um núcleo familiar. E quando ela vem sofrer dentro desse núcleo violações de seu direito, violência, abuso, os pais que cometem esse tipo de abuso, eles são punidos sim, através de uma ação chamada destituição do poder familiar. Ou seja, esses pais deixam de ser juridicamente responsáveis por essa criança vai receber uma proteção inicialmente de acolhimento em uma família acolhedora ou mesmo em uma instituição, e posteriormente será colocada em uma família substituta, através da guarda, da tutela ou da própria adoção. Eu fico muito preocupada, doutor Adailton, quando se fala o ato da criança expor o que ela está sofrendo, um momento de escuta, um momento de fala, que muitas das vezes não se tem a divulgação daqueles maus tratos, daquele abuso, porque a criança não fala e não tem uma confirmação oral a respeito disso. Como é que a justiça pode melhorar essa questão de recepcionar esse trauma dessa criança, mas a fala dela e principalmente identificar ali algo que possa proibir aquela prática, dando respaldo ao que a criança está falando? Precisamos ter um ambiente mais voltado a isso? Como é que está hoje esse quadro na justiça? Olha, toda criança ou adolescente que é vítima ou testemunha de um crime, ela é ouvida através de um sistema chamado depoimento especial, onde existem entrevistadores capacitados, normalmente psicólogas, acompanhadas das ciências sociais, e a criança não tem contato direto com o agressor, com o juiz ou com o promotor ou advogado. Ela fica em uma sala especial, sendo entrevistada pela equipe do depoimento especial. O juiz faz as perguntas através de um ponto eletrônico, a equipe refaz a pergunta dentro da compreensão dessa criança. Isso é uma forma de proteção dos casos de abuso sexual. A criança muda seu comportamento, às vezes até questões de lesões na sua parte genitália, a criança cai rendimento escolar, então ela emite sinais e que nós, enquanto adultos, temos que estar atentos a esses sinais, família, parentes, vizinhos e escola. Voltando um pouco à questão do trabalho que é feito pela Vara da Infância e Juventude e com toda uma articulação voltada aos direitos da criança e adolescente aqui em nosso estado, no estado da Paraíba. Que mais nós temos de órgãos voltados a esse olhar especial às nossas crianças? Como é que nós estamos em nosso estado, doutor? Olha, em todo o estado e via de regra também em todo o Brasil, existe um sistema de garantias de direitos. E ele existe a questão do controle, da promoção, da segurança. Então, nós temos conselhos tutelares, nós temos os CRAS, os CREAS, a Defensoria Pública, o Ministério Público, a própria Vara da Infância e Juventude, a equipe técnica multidisciplinar que atua nas Varas da Infância e Juventude, enfim, as secretarias de habitação, Secretaria de Saúde, de Assistência Social, enfim, além das organizações não governamentais que fazem também trabalhos de proteção à criança e adolescente. Então, realmente, é um trabalho de todo em rede. Ninguém trabalha sozinho para melhor prestar esse serviço de proteção integral à criança. Exatamente, por isso que é tão importante a convocação da sociedade, o ambiente ao qual a criança está inserida. Isso é muito importante. A evolução social do ambiente em que ela está inserida ali precisa também estar no mesmo contexto junto da criança para garantir essa proteção. Por isso, o dia 20, dizer que é o Dia Mundial da Criança, não é só uma data para a gente refletir, mas é um recado que a população precisa receber. Que recado o senhor daria? Sempre respeitar em sua totalidade a criança e o adolescente, porque além de ser um ser humano em desenvolvimento, precisa mais do que tudo o nosso olhar mais humanizado, um olhar de afeto e de carinho, porque é isso que as crianças precisam.
Pois é, a gente é responsável pelo futuro da nossa sociedade. E o futuro exatamente são as crianças. Então, ao menos um direito violado pode ter uma repercussão muito negativa da cidade que a gente quer para o futuro, porque são eles que vão levar isso aqui em frente. Então, fica aí o recado para a sociedade, a gente tem que se manter alerta, vigiar essas crianças, mesmo não sendo as suas crianças, também as dos outros, porque isso vai trazer, de fato, consequências no futuro. E tendo uma infância saudável, a sociedade toda agradece. E olha só, segundo especialistas, qualquer tipo de violência contra crianças e adolescentes pode causar impacto negativo para o resto da vida. Você sabia disso? Olha só. As violências contra crianças e adolescentes são um fenômeno complexo, que envolve fatores sociais, econômicos e culturais. O Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania do Governo Federal publicou recentemente que, nos primeiros 4 meses de 2023, foram registradas cerca de 397 mil denúncias de violações dos direitos da criança e do adolescente. Violações essas relacionadas à violência física, violência psicológica, violência sexual, maus tratos, negligência, trabalho infantil, enfim, não importa qual tipo de violência, qualquer uma delas gera um impacto negativo na vida social, na saúde psicológica, na saúde física e no pleno desenvolvimento integral dessas crianças e adolescentes. Quando a violência está associada a uma violência doméstica ou intrafamiliar, isso pode acarretar diversos impactos comportamentais negativos, como um comportamento agressivo, antissocial, abuso de substâncias ilícitas, um comportamento sexual de risco, e isso pode perpetuar ao longo da vida dessas crianças e adolescentes, ultrapassando gerações e afetando cada membro da família. Pois é, já pensou se essa violência acontece dentro de casa, como a gente já viu aí na entrevista do especialista anteriormente falando? Se isso acontece dentro de casa, o problema é ainda maior. Por isso, a gente tem que ficar de olho também nas crianças, né? Porque se elas estão sofrendo, a gente tem esse papel de procurar ajuda para ela, né? E para a família também, porque às vezes a família está precisando desses ajustes, né? Uma criança, ela é fundamental para unir esse laço. E aí, quando ele se quebra, isso é muito ruim. Por isso que há uma tentativa da justiça, inclusive de inserir a criança novamente nessa família, após análises, acompanhamentos, terapias, acompanhamento com psicólogo, uma rede de profissionais para fortalecer essa união, esse vínculo familiar e fazer com que essa criança continue. A saída dessa criança, de fato, para uma fila de adoção, ela acontece em última instância. Há várias tentativas, né? E esse cuidado também depende da gente, né? Da gente olhar para o próximo, ver quem é que está falhando, ver as orientações, né? Denúncia, se possível for. E se não tiver jeito, aí ela vai ser desvinculada porque ela merece e precisa, e tem um documento que garante que ela tem direito a uma série de coisas e deveres também, e esses direitos vão ser garantidos, ela estando na família de origem ou não. E olha só, agora a gente vai falar de coisa boa, viu? Os clientes da Unimed João Pessoa podem contar com o Interna Fácil. É um sistema online que busca agilizar a hora da internação. Confira. Cuidado Unimed João Pessoa é para todas as horas, até para aquelas em que você e o seu médico podem programar sua cirurgia. Conheça o Interna Fácil, o sistema online que agiliza sua internação para cirurgias eletivas no Hospital Alberto Urquiza Vanderlei, com check-in sem sair de casa e todo o conforto do maior plano de saúde. Acesse unimedjp.com.br e saiba mais. Unimed João Pessoa, responsável técnico Dr. Fulvio Petrucci, CRMPB 5167. Agora a gente vai para um breve intervalo e a gente volta já já, não sai daí.